No podcast de hoje, a gente vai falar sobre trabalhar em família, sobre os desafios de trabalhar em família e quanto isso pode talvez estar melhorando ou prejudicando os resultados do seu restaurante. Seja muito bem-vindo! Seja muito bem-vinda a mais um episódio do podcast Casal Empreendedor. Toca a sineta! Muito bom! Muito bom, muito bom, muito bom. Esse foi um tema que nós recebemos mas foram muitas perguntas. Sempre que eu abro a caixinha de perguntas, as pessoas perguntam, né, sobre trabalhar em família, os desafios que é, trabalhar com seu pai, trabalhar com sua filha, trabalhar com seu esposo, sua esposa, irmão, primo. Realmente, restaurantes são negócios familiares, né? A gente tem muito cliente hoje que trabalha aí com o pai, com a mãe, ou irmãos, né? E muitas vezes os filhos acabam absorvendo também os restaurantes dos pais, entram ali naquele processo de ser uma geração assumindo ali à frente o restaurante. A gente tem muito isso hoje na nossa escola, na nossa mentoria também. E a gente decidiu hoje colocar os 7 erros aqui. 7 erros que poderiam ser até mais, mas a gente decidiu colocar 7 aqui. Acho que daria pra colocar até uns 10 aqui nessa lista. Tem muito papo, né? Quando o assunto é trabalhar em família, né? Tem muita conversa. Mas assim, antes de começar, se você tá vendo no YouTube, já aperta esse like, né? Já dá esse joinha, já comenta aqui embaixo do vídeo também, se você tá gostando dos conteúdos aqui do podcast. Se você estiver vendo no Spotify, indica para mais pessoas, né? Manda aí para mais galera o podcast Casal Empreendedor. E a gente tá aqui hoje para falar sobre família. E aí, Rose? Vamos lá. Abra o seu coração, conte o que as pessoas querem saber. Como é trabalhar em família? Então... Opa. Tô brincando, gente. É maravilhoso, né? É maravilhoso desde que tem um alinhamento. Lógico que nem tudo são flores, nem tudo assim foi mil maravilhas desde o começo, mas a gente, né, depois de muito tempo trabalhando junto, a gente aprendeu como é trabalhar em família, casal, então agora a gente conseguiu aprender. Exatamente. E aqui a gente anotou alguns erros, né? Vamos começar? Bora, vamos lá. A gente anotou os principais, né? Porque poderia ter mais. Qual é o primeiro erro, Matheus? Então, a gente separou aqui, não é uma ordem cronológica, então esse é o mais pior de todos, esse aqui é o melhor. Não tem isso, né? É bem uma linha de... a gente vai falar alguns pontos. O primeiro deles é algo que eu sempre falo, a galera que já acompanha o 701 aí, que todo dia 7h01 da manhã eu tô no Instagram fazendo live, eu falo muito sobre essa parte de cargos e funções. Então, o fato de não ter dividido, né, quem faz o quê, de quem é a responsabilidade, complica tudo. Acaba que tem muita... mas era pra você ter feito. Por que você não fez, né? Quando tem muito dono, né, não dá. E outras vezes, eu até falar com ela aqui, quantas vezes a gente, não dividindo as responsabilidades, acabava que um ficava sobrecarregado e o outro ficava às vezes achando que não estava fazendo nada. Então, quando você divide, fulano tem esse cargo e são essas responsabilidades, fulano tem esse cargo e são essas responsabilidades. A gente costuma orientar os nossos alunos da mentoria a trabalhar no seu superpoder, né? Naquilo, Matheus, eu não gosto muito da área de controle, de planilha, que tipo, Rosa aqui é a que gosta mais disso aqui na empresa, ela adora. E eu gosto mais de estar me comunicando com o cliente, estar negociando com o fornecedor. Então divide, né? Deixa isso mais leve, faz com que cada um entenda primeiro qual é o seu papel ali dentro. Eu acho que muito conflito acontece porque tá todo mundo fazendo tudo e muitas vezes não tá ninguém fazendo nada, ou um fazendo muito e o outro não tá fazendo nada. Então, a primeira coisa que tem que estar clara é dividir cargo e função. Quem deve fazer o quê, né, dentro do restaurante, para um tempo, escreve isso, coloca isso no documento, alinha isso, né, entre as partes, porque senão vai sobrecarregar, enfim, o negócio não vai ficar bom, porque vai sempre ter conflitos, porque um acha que tá fazendo, o outro acha que o outro não tá fazendo, e isso acaba trazendo muita briga ali dentro. Exatamente. E só para complementar isso, até para os colaboradores, para os funcionários, acaba trazendo uma certa confusão, né? Tipo, quando não tem esses cargos e funções bem... né, definidos, né? Ali, exatamente, falou a palavra certa. Por quê? Aí senão eles vão perceber quem é a pessoa que eles vão conseguir dobrar, né? Sempre sabe. Então, assim, era muito comum, até a gente dividir isso, ficava assim, né? Quem é que vai fazer, quem faz, quem responde, não tinha. Até a hora que a gente separou, por exemplo... Escala de folga. RH, tudo era comigo. Então, às vezes, eles chegavam até o Matheus, eu vou querer folgar nesse dia.
fale com a Rose. E a Rose que é responsável. Exatamente. Assim como as coisas que era de competência do Matheus. Então ficou muito mais fácil depois que a gente dividiu também para a equipe. Não só para a gente, né, como casal, como família, mas para a equipe também. Ótimo, ótimo, muito bom. E pegando esse gancho, vamos aqui fazer o segundo erro que a gente anotou aqui. E agora a senhorita contribui com a gente aqui sobre esse erro aí que a gente anotou. Fala pra gente. Então, o segundo erro, que é uma coisa que pra gente pegou bastante no começo e ficou... Por que ficou pra mim falar sobre isso? Porque eu sofri bastante, né? Você pode olhar hoje a gente aqui, né? Se você já acompanha, sabe que a gente tá junto há pelo menos um tempinho aí, né? Pelo menos uns 10 anos. Então, o começo foi um pouco difícil, porque assim, não vou me estender aqui, porque a gente falou da nossa história lá no episódio 1 e 2, né? Então, se você tá chegando novo por aqui, ou nova, volta lá, assiste esses episódios que eu acho que você vai dar algumas risadas junto com a gente. Mas o que acontecia? A gente era um casal apaixonado, só namorados, e decidimos trabalhar juntos. Nossa. E aí, o que acontece? A intimidade traz algumas coisas, né? Por exemplo, às vezes você pode aumentar um pouquinho o tom de voz, que você não falaria se fosse um colaborador, se fosse um parceiro. Então, a intimidade traz algumas coisas que você acaba confundindo ali. Então, a gente tem que aprender realmente a dividir. Né? É difícil na prática, mas dividir o profissionalismo da intimidade. Da intimidade ali, do casal ou da família. Né? Então, às vezes, eu sei quando é algo mais sério da empresa, e às vezes ele precisa falar de uma maneira mais séria, desde que não exista o desrespeito, né? O respeito sempre prevalece. Exatamente. Então hoje eu consigo encarar com essa maneira. Não é o Matheus, meu marido, que está falando. É o Matheus, gestor da empresa, que está falando. Até por cobrança. Às vezes eu cobrar uma coisa dela, ela não é pessoal que eu tô cobrando dela. Eu tô cobrando porque ela tem esse cargo. E não fazer do jeito que precisa ser feito ou não entregar o que precisa ser entregue, compromete a empresa, né? Tipo, isso tem que estar claro, às vezes não fica, né? Exatamente. E o inverso também, né? Tentar não levar tudo pro lado pessoal e nem também né, pelo profissional. Lembrando que a gente não é o casal perfeito, a gente fala do que a gente vive, mas assim, sempre prevalece na nossa relação, sempre o respeito. A gente, nesses 10 anos juntos, a gente nunca dormiu brigado. Então, independente se era algo pessoal ou profissional, a gente sempre resolvia antes de ir realmente dormir, a gente conversava. Então, é uma dica que eu posso passar para vocês, seja casal, seja pai, seja mãe, que em primeiro lugar também vem a família, né? Então, legal. Acho que a gente vai falar um pouco sobre isso mais para frente, mas saber dividir o Matheus gestor, o Matheus parceiro de trabalho, sócio, e o Matheus marido, então, assim como ele comigo. Exatamente. É claro que cada erro aqui, meio que a gente vai, um complementa o outro, você vai entender isso, que um soma com o outro. Mas o que Rose falou que isso aqui é pra gente ver isso muito acontecer com os nossos alunos, né? A gente vê algumas reclamações nesse sentido, de que às vezes ele fala alto, às vezes ele grita comigo, ele me desrespeita na frente dos funcionários, eu dou uma ordem, ele dá outra ordem, né? Então você não está sendo um profissional. Não. Porque se tivesse um profissional ali e aquela pessoa tivesse dado uma ordem, você com certeza não passaria por cima daquela outra ordem. Porque a pessoa poderia te dizer, olha, é o seguinte, eu não consigo trabalhar aqui, porque tudo que eu falo você desfala. Tudo que é para fazer, você me desrespeita na frente dos funcionários. E pense o seguinte, vamos pensar, se você age desse jeito e tivesse ali um profissional mesmo trabalhando, além de tudo isso que eu falei aqui, você poderia responder ainda de forma judicial por assédio moral. Porque isso a gente acaba não entendendo, mas existe. Então é importante você dar um passo para trás às vezes, né? Quando você percebe que você passou do limite ali do respeito, né? Por conta da intimidade, de você saber reconhecer isso, pedir desculpa, né? Reconhecer o seu erro e lembrar sempre, são profissionais. Por isso que a gente colocou cargo e função. Né, tem responsabilidades profissionais ali por trás daquela atividade. Você está ali hoje no restaurante representando uma profissão, então tem que ter muito cuidado quanto a isso. E puxando esse gancho, tem um terceiro ponto. E aí agora? Então, como é que a gente faz, né, para delegar, né, delegar versus as metas? É outra coisa que causa muito conflito, né, dentro de um ambiente que tem família. Quando a gente fala sobre delegar, muitas vezes trazer para o outro aplicar aquilo. Então, por exemplo, eu chego pra Rose e falo, ó, eu preciso que você faça, vamos dar exemplo, né, pagamento. Eu preciso que você me entregue os boletos de pagamento de tal coisa. Eu falo pra ela isso.
A Rose pode muito bem executar isso, ou ela pode, por exemplo, delegar para Ana, delegar para Val. Beleza, mas eu cobrei da Rose. O resultado da entrega disso vai ter que vir dela para mim. Por mais que a Rose terceirizou isso para outra pessoa, que ela delegou para outra pessoa, né, para trazer, para entregar isso, ela tem essa responsabilidade. E às vezes, mas eu falei que fulano não fez. Cara, ela não fez, mas a culpa não era dela. Você, como líder direta dela, deveria ter cobrado, deveria ter conversado, deveria ter acompanhado. Então, delegar atividades dentro do restaurante é importantíssimo, tá? Para tirar sobrecarga de trabalho, para fazer cada um saber o que tem que fazer. Mas sempre importante bater isso em cima de conversa, acompanhamento, né? E a gente colocou aqui a parte de meta, é que negócio funciona com meta. A gente tem uma empresa hoje de treinamento, a gente tem metas para número de alunos por turma, a gente tem meta para número de pessoas por evento, a gente tem meta por número de alunos de uma turma presencial, a gente tem meta. E tá tudo... Assim como a gente, né, no restaurante também. Ia falar isso. A gente tinha meta para vender, garçom vender individualmente, garçom vender em grupo, meta na cozinha para evitar desperdício, meta de produtividade. E cada setor tem pessoas que trabalham. Volta de novo pro mesmo ponto. Quem é responsável por aquilo? Quem é que é responsável por entregar aquilo? Ah, tem alguém aí, tem um filho, seu filho, sua filha, assumiu o marketing da empresa. Quais são as metas no marketing? Quais são as metas que ela tem que entregar no marketing? Ela não pode dizer, porque eu tô aqui porque eu sou só o filho ou a filha e vou cumprir tabela. Não, tem que ter meta. Exato. Né? E a meta direciona para saber se aquela função está sendo bem feita, se aquele cargo, aquela pessoa está gerando resultado. Se eu não tenho meta de resultado, quais são os indicadores para saber que está sendo feito um bom trabalho? Não é só cumprir o trabalho, não é só operacional, é também o estratégico. Ver se a empresa está crescendo, onde é que a gente alinha isso? Com as metas. Né? A gente vai ter alguns outros pontos aqui que a gente vai perguntar, mas é importante você saber delegar com acompanhamento dentro da empresa. Né? Então, geralmente tem um dono e tem a filha do dono, né? Um pai e filha que trabalham juntos. Tá, a filha tem a responsabilidade dela. Quais são as metas que ela tem que entregar? Quais são as metas que o pai tem que entregar ou cobrar da equipe que seja entregue para ele ver que a empresa está funcionando bem e está no trilho? Isso aqui às vezes não fica claro, não está claro. Por exemplo, que é aluno da mentoria, sabe que a gente tem um líder espartano, lá dentro do líder espartano tem uma aula só falando sobre construção de meta. Meta individual, meta para a equipe. Tem que ter indicadores, senão você não sabe se a empresa está indo bem ou está indo mal. E o que vai trazer isso são as metas. E puxando esse gancho, vamos lá. Eu coloquei aqui sobre essa parte de se qualificar, se capacitar, né? Que é a parte de qualificações, crescer o negócio. Pulei, né? Pulei aqui, mas tudo bem. Vou falar de qualificações, porque tá muito ligado. Mas vamos lá, qualificações. O que a gente vê hoje acontecer? E eu vou até perguntar para ela. Você hoje, junto comigo, aqui à frente, vamos colocar aqui à frente do Domínios Restaurante. Né? Como é que você se vê hoje sendo uma mulher que inspira outras mulheres, né? Traz essa visibilidade de uma mulher também pode empreender, pode estar à frente de um negócio, inclusive agora aqui à frente das câmeras gravando podcast. Você se sentiria com essa mesma força, esse mesmo resultado, se você não tivesse as qualificações, buscasse crescer, evoluir tanto como você faz hoje na vida? Então, estar à frente das câmeras foi um processo lento, muito lento, e na verdade posso dizer ainda que apesar de, né, nós estamos no 13º, né? Então, apesar de estarmos no 13º, ainda não é 100% fácil para mim, mas já tá um pouco melhor do que lá o primeiro, que foi realmente mais difícil. Por quê? Porque eu não gosto de estar à frente das câmeras, mas eu sou uma pessoa que sempre esteve nessa posição de liderança, né, desde novinha, desde os meus 19 anos ali, onde eu tive meu primeiro cargo de liderança, mas sempre nos bastidores. E eu sempre gostei disso. Então, estar aqui também foi um passo de uma certa forma de me qualificar. Eu me qualifiquei para poder estar aqui. Né? Então, e eu estou aqui por causa de você que está aí do outro lado da tela ou que está ouvindo aí no Spotify. Porque eu até conversei muito com o Matheus sobre isso, né? Então, às vezes, uma palavra ou algo que eu possa falar para você pode mudar a sua forma de pensar ou pode te impactar de alguma forma, então para mim isso já valeu a pena. Mas voltando às qualificações da sua pergunta, com certeza quando você se qualifica em qualquer área da sua vida, qualquer coisa que você vai fazer, você tem mais segurança. Então quando você tem segurança, é muito mais fácil. Vou tocar a sineta porque merece. É muito mais fácil, então, você ter segurança naquilo que você faz. Então, para mim, sim, a qualificação sempre foi muito importante. E eu passei por muitas áreas, muitas coisas diferentes na vida, né? Desde o meu primeiro emprego,
Então, eu mudava completamente, não era assim... Aí fui fazer um curso de design de interiores, era algo que eu nunca tinha visto na vida. Daqui a pouco fui para um restaurante, daqui a pouco agora com a escola de consultoria, marketing digital, eu falei, meu Deus, todas as etapas eu tive que buscar e aprender do zero. Exatamente. Então, a qualificação com certeza ajuda no processo. Muda tudo. E você não pode parar de se qualificar nunca. A qualificação é sempre, todos os dias, sempre buscar se qualificar, aprender uma coisa nova, porque as coisas estão mudando sempre. E é legal o que a Rose falou, porque, por exemplo, você tá aí agora, você é filho do dono, tá? Você tá entrando para trabalhar com seu pai no restaurante. Se a equipe que trabalha com você não perceber, não sentir, não ver em você uma pessoa que tem qualificação para estar ali, ela não vai te respeitar. Ela não vai te respeitar. Então, se você hoje exerce qualquer função, vou voltar de novo, dentro do restaurante, mas você não tem qualificação para estar ali, você com certeza não vai gerar o resultado que era para gerar. Então não é porque é o filho do dono, não é porque é o irmão do dono, não é porque é a esposa junto com... Não, você tem que... Presta bem atenção no que eu vou falar. Você tem que ter segurança para estar ali. Né? Tem que ter qualificação para estar ali. Eu tive essa experiência, eu já trabalhei numa empresa completamente familiar, que existia a figura dos filhos do dono, mas era bem isso que você falou. Eram os filhos do dono, porque a gente não que a gente respeitava, é claro, mas eles não tinham as competências para estar ali. Exatamente. Então, isso é algo muito, tem que estar muito claro, gente, porque não é sobre você, é sobre a sua responsabilidade dentro da empresa. Né? Eu sei que se confunde, porque tem a parte da confiança, mas tem gente que fala, eu não contrato parente, eu não trabalho com pai, eu não trabalho com irmão. Vou falar pra você de coração, se você tomou a decisão de fazer isso junto, né, com seu pai, seu primo, seu irmão, que seja, é importante que não seja só por conta da confiança, que seja também pela qualificação, pelo crescimento, que você sinta que o seu filho, que o seu primo, que o seu pai, está evoluindo junto, está estudando, se capacitando, buscando melhorar a cada dia. Se você sentir isso, vai sempre valer a pena, por mais que tenha conflito. Agora, se um tá sempre tendo que puxar o outro, isso é terrível, porque parece que sempre você vai estar se esforçando mais do que os outros. Né? Isso desgasta, cansa. Então, se qualificar, se capacitar é importantíssimo para você evitar brigas, desconfiança, falta de resultado dentro dessa relação aí familiar. E aproveitando isso, eu coloquei aqui. E quando o assunto é controle, despesa, o financeiro, como é que funciona isso para quem trabalha em família? É um ponto bem complicado, né? Tanto, pra gente não tanto, mas assim, eu vou dizer do que a gente ouve todos os dias dos nossos alunos e mentorados, né? Uhum. Primeiro porque a grande maioria, até chegar até a gente, eles misturam as contas do negócio, do restaurante, com as despesas e contas familiares e pessoais. Gente, primeiro passo, separa. Empresa, pessoal. Você vai ter seu prolabore, você vai tirar e vai pagar suas despesas pessoais. Uhum. Então, o primeiro passo. Isso vai evitar um monte de brigas, vai evitar um monte de coisas erradas. Inclusive desconfiança, né? Sim. Peraí, esse boleto aqui foi pago. Onde é que foi esse dinheiro? Eu peguei pra comprar uma mochila. Uma mochila? A gente já viu isso em consultoria. Quem foi que falou que era pra comprar mochila? Tava no caixa ali, eu peguei, precisava comprar e tal, a minha tinha rasgado. Nunca. Não existe isso. Não existe um porque é dono, porque é o pai, porque é o filho, vai lá no caixa, abre a gaveta do caixa e pega o dinheiro. Isso tá errado. Isso você traz um completo descontrole para a empresa. Se não ficar claro isso, começa com uma coisinha pequena e vira depois uma coisa gigante. Então, porque vou dar exemplo, tem dois irmãos, né? E os dois irmãos, cada um tem sua família. Aí imagine que o filho de um dos irmãos pode ir lá no restaurante, pega o que quer, traz colega, senta na mesa, come, anota aí, coloca aí, vê a conta, anota, só dá um rabisco ali e entrega. Se não tiver isso muito bem alinhado, se você não tiver isso muito bem controlado, não só o seu restaurante tem chance de quebrar, eu vou falar a real de quebrar mesmo, falir, porque vai entrar numa linha de descontrole total, não tem parâmetro, e segundo, porque falta respeito em relação a isso. Mateus, é determinado que cada sócio tem uma cota. Ótimo, você tem uma cota, fala com seu filho. A gente tem uma cota lá e não gaste mais do que X reais. Tô dando um exemplo. Foi alinhado. Cada sócio tem o seu prolabore. Do prolabore você paga suas contas. Jamais pode ir lá e pegar o dinheiro do caixa de maneira alguma. Então isso tem que estar muito alinhado. Porque quando não está alinhado, a gente já viu muita briga acontecer.
né? Muita confusão rolar por conta de quem pegou, quem fez, de onde foi, para onde foi o dinheiro, e aí rola desconfiança, rola um acha que o outro tá roubando do outro, né? Então, cara, tem que ter muito alinhamento sobre não misturar despesas, principalmente para controlar o custo fixo da operação, para poder manter o fluxo de caixa sadio. Eu vou dar um exemplo. Eu e Rose aqui, a gente trabalha em casal e família, né? Nunca a gente mistura as contas de casa com a conta da empresa. Isso desde o restaurante, a gente não mistura. Por quê, Matheus? Porque se a gente misturar, a gente vai perder a mão. A gente não vai saber para onde foi. Quanto foi o investimento em treinamento que a gente fez no ano de 2021? A gente sabe, claro, foi feito isso aqui de investimento. E né? a gente faz reuniões de apresentar como é que está o caixa, Exatamente. como é que a gente pode negociar algumas coisas para reduzir custos. Exatamente. E independente, hoje eu sou responsável pelo financeiro, né? Vamos, por exemplo, tem comprovante de tudo que você pode imaginar. Mesmo sendo só nós dois. Mesmo sendo a gente à frente dessa parte. Então, se um dia vier outra pessoa, ela vai seguir a mesma coisa que eu faço. Então, a gente tem comprovante de tudo. Tudo que é pago tem comprovante. Eu posso apresentar comprovante a qualquer momento, né, na necessidade. Eu aprendi teu hábito, desde a época do restaurante, de parar pra estacionar no papo, pegar uma gasolina no posto, me dá nota. Pegava não sei o que, me dá nota. Não sei o que, me dá Se nota. não pegar, arroz e briga. Então, pra mim já tem a nota, eu pego a nota de tudo. Todo lugar que eu vou, eu pego nota. Até depois, eu tô misturando a nota de casa com a nota... Não, essa aqui é de casa. Foi mal, peguei aqui. Melhor pegada. Aí eu pergunto pra ele, eu falei assim, mas isso aqui não é nosso? Não, mas eu peguei. Falei, então tá bom. Isso hoje virou padrão. E até eu coloquei aqui, a gente colocou aqui, ela falou sobre a parte de reuniões, né? Um outro erro muito comum... E só uma coisa, parece um detalhe besta, né? Só pra fechar essa questão de finanças, parece uma coisa muito besta. Mas eu ando dentro da bolsa, o Matheus tem também uma pastinha dentro do carro, que a gente coloca as notinhas. Por quê? Porque às vezes acontece de você estar na rua, né, resolvendo alguma coisa e você precisa pegar. Aí, se você colocar em qualquer lugar, de qualquer jeito, some. Esquece de passar para a pessoa responsável pelo financeiro. Então, a gente é da empresa, gasta, coloca lá na pastinha, eu coloco no Desde a época do restaurante isso, tá? Isso foi desde a época do restaurante. Isso vai te ajudar muito. E a gente indica isso hoje pros nossos alunos, né? Pros nossos clientes, a gente indica usar essas pastinhas para guardar. E aí, toda segunda-feira, sentar para fazer o controle do CMV, coloca todas as notas lá, porque isso vai ajudar muito, tanto para manter o custo, né, da operação, saber como é que tá hoje o seu custo fixo, como também manter o CMV ali alinhado. Show de bola, muito bom. E a gente colocou aqui essa parte aqui da reunião agora. Falar sobre reunião. E aí? A reunião de família, na verdade, né? A gente tá falando, né? Reunião de família, reunião no negócio, reunião para alinhar as coisas. Porque o pau quebrou, a briga rolou, o negócio não tá fluindo. Como o pessoal fala, cacete armado lá, como o pessoal fala na Bahia, tá o cacete armado lá, pau quebrou. E agora? Como é que eu faço? Porque tá rolando conflito, tá rolando briga e mesmo assim a gente não tá conseguindo se alinhar. Não, o primeiro passo realmente é ter essa clareza, maturidade e realmente fazer reuniões como parceiros de negócio, né? Como, né, cada um nas suas funções, nas suas atividades ali, e encarar como parceiro. Né? A gente já falou num ponto acima ali sobre o respeito acima de tudo, né? Então, ter o respeito e, mais uma vez, a gente também já falou, a família sempre em primeiro lugar. Muito bom. Então, pra gente, né, pra gente isso é um lema, né? Então, a família sempre vem em primeiro lugar. A partir do momento que o desgaste da relação, seja marido e mulher, pai e filha, né, enfim, qualquer familiar aí, se começou a ter um desgaste diferente, olhe com mais carinho, veja até que ponto, se você acredita que a outra pessoa ali não vai mudar, às vezes, né, seu pai, vocês são de gerações diferentes, sua mãe, fala, não, olha, realmente ela não vai mudar. Veja qual a postura que você pode tomar, se você vai aceitar ficar daquela forma, se você, né, quer de repente falar, olha, não dá pra mim, é melhor entrar uma outra pessoa para assumir. Então tem essa maturidade, né, para tomar também essa decisão, se for essa, né? Não tô falando que é para que seja assim, né? Mas se você vê, não tem mais jeito, ou eu saio, ou a minha relação com meu parente ali vai desandar, não vai dar certo, então talvez seja a melhor solução. Eu acho que nesse momento a sinceridade é muito importante, né? Muito. Conversa, né? Conversa. Como o Rose falou, a família vem em primeiro lugar, você é seu pai, é seu irmão, é seu, enfim, sua esposa ali, você tem que ter clareza de trazer isso pra pessoa também, né? Que antes de tudo vem a família. O negócio você monta, hoje você tem um restaurante, amanhã você pode ter uma farmácia, depois de manhã você pode ter uma loja de sapato. Cara, tanto faz.
mas sua família é sua família, né? Ela é sua família. E é importante também, você que está vindo de uma geração nova, para vender para o seu pai uma nova ideia, cara, tenha paciência, né? Mostre primeiro, peça só para que ele possa se abrir para ouvir você e ver os resultados acontecer, né? E se você sentiu que não tem jeito, rolou conflito, cara, não tem, eu já tentei e tudo mais, lembre-se sempre, né? Se você pode e você deve, né, buscar essa conversa, é muito mais sadio que você não espere a bomba explodir e aí tem gente que briga e nunca mais se fala, para de se falar, pai para de falar com filho, filho para de falar com pai, irmão deixa de se falar por conta do negócio. Então, eu acho que isso aqui é o que não pode acontecer. Fazer reuniões de alinhamento, né, pelo menos uma vez na semana, sentar, conversar sobre os resultados da empresa, sobre o que cada um está fazendo, se está feliz fazendo aquilo. Rose, você está feliz fazendo isso? Não, não estou feliz, está me incomodando. Coloca para fora, fala, né? É uma reunião ali para realmente ter alinhamento e a coisa fluir. Mas se você percebeu que não está indo, você já tentou, buscou e chegou no ponto no qual você decidiu que não está indo, coloca outra pessoa no seu lugar e deixa a pessoa que ela assumir aquela responsabilidade e você vai buscar trilhar novos horizontes para sua vida. E eu acho que é muito mais sadio, muito mais fácil isso acontecer. É claro que, como eu falei, a gente não quer que vocês se separem, que deixem de trabalhar por qualquer motivo, mas que vocês possam ter clareza, reuniões de alinhamento, reuniões de apresentação de resultado, se as metas estão sendo batidas, se o negócio está indo para o caminho certo, né? E, claro, vai rolar alguma outra confusão, briga, alguma coisa, sim, mas se você perceber que sempre vai ter o respeito, né? Tá se mantendo o respeito, tá fazendo isso para crescer, eu acho que rola. O que não rola é quando tudo isso acontece, mas você não perdeu, né? Perdeu a mão, perdeu o respeito. Matheus, onde é que rola muita briga entre família? Principalmente acontece quando não tem resultado. Isso aqui a gente já percebe, né? E como é que eu sei que eu não tô tendo resultado? Trabalhamos muito e no final do mês a gente não vê dinheiro sobrar no bolso. A gente já recebeu muitos alunos, muitos clientes que a gente acolheu aqui no Domínio Restaurante. E depois que isso mudou, que o resultado financeiro aconteceu, a família voltou a ficar feliz, sorrir, né? A família voltou a se unir. E vocês podem ver que a gente tem vários depoimentos de pessoas falando assim, vocês não restituem negócios, vocês restituem famílias. E quando a gente fala isso, é porque quando o negócio não gera resultado financeiro, a briga vem com muito mais força, muito mais frequência, acontece muito mais porque você talvez está rodando, saindo do lugar. E aí, eu coloquei aqui, para fechar, o último erro que isso pode trazer, é você não pedir ajuda. Deixar chegar num limite que não tem mais volta, tá tudo ruim, você tá trabalhando um monte, não tá vendo resultado, não tem lucro, ou tem faturamento, tem fluxo de cliente, não sobra dinheiro e você, com a sua, às vezes, prepotência, às vezes você com um pouco de vendas nos seus olhos, não quer tirar, seu pai às vezes também não quer que você fale, você também fala que não precisa de buscar ajuda. Ajuda ter às vezes uma consultoria, ter às vezes uma mentoria, ter uma pessoa que pode te orientar, pode evitar muito transtorno, muita briga, principalmente no início, de começar de maneira certa, organizando a empresa, criando procedimento, colocando instrução, colocando matriz de atribuição, fazendo organograma. Isso vai evitar um monte de brigas e confusões lá na frente. Se hoje eu pudesse dar um conselho para você que está aqui começando, começou um negócio, não tem conhecimento, não tem bagagem, se capacite, né? Busque conhecimento. Acho que evitaria quanto de dor, né? Quanto de sofrimento, né? Com certeza. Né? Você encurta a sua caminhada ali, né? Buscar consultorias, mentorias, cursos, porque vai te ajudar, muitas vezes, a encurtar os caminhos. Né? Às vezes você poderia demorar 10 anos para ter resultado, 5 anos, 2 anos. Ou 10 anos sem ter resultado e batendo murro em ponta de faca, né? Também. E às vezes a mentoria, né, ou a consultoria, ou alguém que vai te auxiliar ali na consultoria, que já trilhou o que você trilhou, vai te ajudar a encurtar essa curva desse resultado. Muito. Quantas vezes a gente já teve depoimentos de alunos falando assim, nossa, se eu pudesse, eu tinha voltado na máquina do tempo e teria contratado vocês lá no início, quando eu comecei meu negócio. É claro, gente, que quando o Rose fala sobre contratar mentoria, consultoria, procure empresas sérias. Exatamente. Procure empresas que geram resultado verdadeiro. Sim. Escolha muito bem. Que tenham cases que você pode comprovar. E você já trabalhou com uma hamburgueria? Espera que eu vou te passar aqui X contatos de hamburguerias que a gente já ajudou. Você já deu suporte ou mentoria para uma pastelaria? Espera que eu vou te passar aqui X contatos de...
pede informação, busca, né, orientação de como foi o resultado dessas empresas que receberam essa consultoria, essa mentoria para te ajudar. O que eu quero te dizer é, você tá aí às vezes afogado, com a corda travando o seu pescoço, briga, confusão, tudo deteriorando ao seu redor e você não pede ajuda. Você às vezes imagina que você vai dar conta, às vezes você não vai dar conta. A gente já passou por isso na nossa empresa, né? Tô falando agora na empresa de treinamento. A gente começou a evoluir muito mais rápido quando a gente buscou ajuda. Enquanto a gente estava sozinho, a gente se sentia sozinho. A gente não sabia se estava fazendo certo ou errado. A gente achava que estava dando o nosso melhor naquele processo. Até que descobriu que tinha uma maneira muito mais rápida, muito mais fácil, muito mais simples, que economizou muito mais dinheiro. E isso mudou o nosso jogo, né? A gente percebe isso claramente. Como a gente muda hoje os resultados dos nossos clientes através de consultoria, mentoria. Então, se eu pudesse dar uma dica, né? Tá rolando conflito, tá rolando briga, escute uma voz de fora. Traga alguém de fora para tentar olhar o cenário que vocês estão vivendo hoje e talvez trazer uma direção para vocês. E aí ela vai ajudar a orientar, criar função, organograma, organizar os processos. E você vai perceber que, como num passe de mágicas, entre aspas, a coisa começou a fluir. Começou a ficar mais fácil, começou a ficar mais tranquilo. E para você, sua equipe, sua família, tudo mudar. Então, a gente poderia colocar muitos outros erros aqui. A gente decidiu listar alguns aqui, né, que meio que foi um complementando o outro. E se você tiver mais alguma dúvida, algum ponto, manda o direct lá no domínio do seu restaurante, né, no Instagram, né, escreve aqui embaixo nesse vídeo que a gente vai sempre responder você. E a gente tá junto nessa jornada aí para poder te ajudar a você ter cada vez mais resultado do seu negócio. Isso aí, espero que você tenha gostado, que realmente possa ter te ajudado de alguma forma. Muito bom. E ó, próximo episódio não vai perder. Todo domingo, 15 horas, você tem um encontro marcado com a gente aqui no podcast Casal Empreendedor. Bora Dominar! Muito bom.